sei se tem alguém vendo. Já tem alguém vendo aqui. Dá só um minutinho, a gente já vai estar começando o nosso estudo sobre escatologia. Estou aguardando aqui a pastor compartilhar aqui o link para que mais pessoas possam estar aprendendo junto conosco e se fortalecendo na palavra do Senhor nesses dias que estão antecedendo a volta de Cristo, pois sabemos que Ele está à porta, Ele já Ele está aí voltando, buscando a tua igreja, por isso nós precisamos estar atentos, precisamos ser como as virgens prudentes, ter azeite para que não se apague a nossa lamparina e que possamos realmente entrar no gozo eterno que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Então só aguardem um minutinho, a gente já vai estar dando início aí essa série escatológica aí, os últimos acontecimentos, né, e aprendendo um pouco como classificar a Bíblia Sagrada no dia de hoje, fazer uma classificação sobre as dispensações estabelecidas pelo próprio Senhor sobre o planeta Terra, sobre a igreja, né? E nós vamos viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque grandes coisas o Senhor ele tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, saiba que Deus tem o melhor estabelecido para você viver. Amém? Então, já prepare aí seu material, pegue seu caderno, sua caneta para você fazer as suas anotações, pegue a sua Bíblia e você vai conseguir realmente viver o melhor daquilo que Deus ele tem preparado para você viver. Tá? Então pega aí papel, caneta, faça os seus rabiscos aí, que a gente já vai entrar numa matéria aqui que vai realmente ser de grande valor para todos nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas estão vendo, não estou conseguindo acompanhar aqui porque o celular está virado. Eu vou mexer aqui nele, que acho que eu vou pôr ele com a câmera invertida para mim poder ver quem está assistindo aí está vendo. Para a gente poder dar início aqui. Só um minutinho aí que a gente já vai resolver essa situação aqui já. Onde que eu inverto a câmera? Aqui. A câmera está invertida. Então agora vamos aí que aí eu consigo ver vocês e pra gente poder tá dando início aí a nossa live. Tudo bem aí com vocês aí? Estão conseguindo aí ver certinho? Ouvindo aí a minha voz aí? Dá só um joinha aí para mim poder ver se vocês estão realmente aí podendo ouvir aí. Tá? Quem que tá aí junto conosco? O Cláudio, Júnior Holanda, Cláudio Raquel, Júnior Holanda. Quem mais? Tem mais duas pessoas aí que ainda não vi. Aqui não apareceu para mim. Que estão aí conectados aí conosco aí. Mas eu creio que Deus ele vai estar bradando aí fortemente aí na nossa vida esta noite. Mudei. Eu não estava vendo aqui quem estava. Aí, seu Walter, lá de Sabaúna. Tudo bom, seu Walter? Vamos estudar um pouquinho aí conosco aí, nessa tarde de segunda-feira, né? Nesses acontecimentos que tem antecedido a volta de Cristo, ao qual nós... Não, tá bom.
o qual nós estaremos aí aprendendo isso aí. Vamos interagindo aí. Eu vou pedir só para que as perguntas, dúvidas, né, que vocês tiverem, vocês escrevam, né, e mande, se possível. Eu vou passar aqui o número do meu WhatsApp, você manda para mim, depois eu esclareço as dúvidas de vocês, mas aqui a gente não vai conseguir esclarecer nesse momento, porque como eu vou estar passando, muita gente fazendo perguntas, e eu não vou parar para poder responder as perguntas de vocês, mas se gerar alguma dúvida, você anota aí o número do meu WhatsApp, é 9, vou passar aqui, vou escrever aqui e vou colocar aí para vocês, tá? Daí fica mais fácil, 964 50 0106, tá? Vai. Pronto, tá aí, ó. Esse é o número do meu WhatsApp, certo? Aí eu vou pedir para qualquer dúvida que você tenha, você mandar no WhatsApp e depois eu esclareço com você, tá bom? Então vamos começar. A gente sabe que nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo Jesus, todos esses acontecimentos geram muitos questionamentos na vida das pessoas em querer saber realmente se de fato Jesus ele está voltando, qual o dia. Muitas pessoas acabam indo perguntar até para nós, né? Qual o dia que Jesus voltará? Ou seja, nem mesmo ele sabe o dia que ele vai voltar. A Bíblia ela é categórica naquilo que ela diz, que esse dia somente o Pai sabe, nem ele, que é o Filho, ele sabe o dia que ele vai voltar. Mas nós sabemos que ele deixou escrito que haveria alguns sinais que estariam acontecendo antecedendo a sua volta. Então, ou seja, aonde pragas, aonde terremotos, aonde o aquecimento global, enfim, todos esses fatos que estão acontecendo nos dias que nós estamos vivendo nessa geração, nós estamos vendo que Jesus ele está aí prestes de voltar a buscar a sua igreja, né? Então nós precisamos nos preparar. E para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, é necessário que nós venhamos estar atentos a tudo aquilo que Jesus ele está estabelecendo neste momento. Então nós vamos fazer um estudo aqui durante esses 15 dias, um estudo escatológico, todos os dias às 15 horas da tarde. Então você é nosso convidado a estar aqui conosco, aqui, né, assistindo, ajude a compartilhar para que mais vidas possam também aprender e viver algo novo estabelecido por Deus em suas vidas. Tá? Então nós começaremos hoje com uma série escatológica. Então nós vamos estar aplanando, fazendo um panorama, né, sobre o que a Bíblia ela relata sobre tudo isso. Então, ou seja, a Bíblia ela foi um livro escrito pelo homem, porém direcionado pelo Espírito Santo. E por ter sido direcionado pelo Espírito Santo, ela tem as suas veracidades naquilo que nos conduz a viver realmente uma vida de preparo para a eternidade ao lado do Pai. E para que isso tudo aconteça, Jesus ele sempre teve um plano perfeito, um plano onde ele queria realmente que o homem ele fosse vocacionado, que o coração do homem fosse vocacionado a poder estar adorando a Deus, a poder estar vivendo uma vida de integridade, uma vida com obediência, para que Deus realmente fosse honrado através de tudo aquilo que ele fez por nós. Nós sabemos que Jesus, ele mesmo diz isso, que tudo foi feito por ele e para ele foram feitas todas as coisas, né? Então Deus que nós servimos, ele está trabalhando ao nosso favor desde o princípio de todas as coisas, desde o princípio da criação, para que realmente nós pudéssemos viver a plenitude do seu poder e desfrutar de coisas maravilhosas, coisas grandiosas estabelecidas por ele mesmo sobre a vida da humanidade, sobre a minha vida e a sua vida. Então a Bíblia ela está dividida em 7 partes, né? A história da humanidade, né, que a Bíblia relata, ela está dividida em 7 partes, né? A primeira parte, nós vemos um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que ele veio para poder realmente estabelecer o que? Um momento de relacionamento com o homem, com o ser humano. E nesse relacionamento que Deus ele estabeleceu com o ser humano, ele fez com que o ser humano pudesse realmente
viver o melhor dessa terra. Porque imagina comigo, se você ler a Bíblia no início, você vai ver que Deus criou todas as coisas e criou o homem e deu ao homem a terra. E falou, desfrute da terra, desfrute do melhor. E o homem, ele começou a desfrutar, olha que maravilhoso que é. Se você ver lá na Bíblia, você vai ver que todo o findar da tarde, ou seja, no crepúsculo da tarde, quando vinha o virar do dia, o próprio Deus ele vinha na terra para conversar com o homem, para poder dialogar com o homem. Esse momento se chama o quê? O período da inocência, a dispensação da inocência, que foi a primeira dispensação. Então, como eu estou aqui dizendo para vocês, para você que está chegando agora, a Bíblia está dividida em 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, ou seja, ela está dividida nessas 7 partes. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Mas para que nós venhamos chegar na dispensação da graça, é necessário que nós tenhamos o conhecimento das primeiras dispensações estabelecidas por Deus. E a primeira dispensação, ela é a dispensação da inocência. Por que a dispensação da inocência? A dispensação ela significa o quê? Uma administração do homem, para que o homem administrasse realmente tudo aquilo que Deus estava estabelecendo para ele. Então são diferentes períodos que nós estaremos aprendendo, de tempos e obras de Deus, que através do seu propósito para com a humanidade, ele estabeleceu um plano perfeito, porém o homem ele realmente deturpou tudo isso. Então, ou seja, as escrituras, como nós vimos, estão divididas nesse momento. Então, elas se dividem da criação até Apocalipse 21, versículo 1, que eu vou estar lendo para você. Apocalipse 21, versículo 1, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Então, ou seja, nesse momento aqui, nós vemos que Deus deu início lá com o homem, na dispensação da inocência, e a dispensação da inocência ela é da criação de Adão até o momento que ele é expulso do Éden, até o momento que ele é expulso do jardim. Então nós vemos aqui em Gênesis, você que está aí com a sua Bíblia, você que está aí com o seu caderno para fazer as suas anotações, não deixe de anotar, é um estudo de muito valor para todos nós, para que possamos realmente nos preparar, porque Jesus ele está voltando e que não venhamos ser pegos de surpresa. Então lá em Gênesis capítulo 2, você que está aí com sua Bíblia, abra comigo, versículo número 7, está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ou seja, esse momento aqui foi o momento da criação, o momento que Deus criou o homem. Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e soprou sobre as suas narinas o que? O fôlego de vida. Só que no decorrer dessa história, Deus vindo conversar com o homem, Deus dialogando, Deus relacionando-se com o homem ele acabou cometendo um grande erro. Que erro que foi esse que o homem cometeu? De deixar o pecado ser introduzido. Então Deus precisou intervir, e a intervenção de Deus foi que o homem fosse expulso do jardim, porque Deus havia colocado 2 árvores no jardim. Ele tinha dado ordens ao homem, ele falou: de todos os frutos você pode comer, você pode se alimentar, mas existem 2 frutos que estão no centro do jardim, 2 árvores que estão no centro do jardim, as quais você não pode nem mesmo chegar próximo ou tocar nelas. Porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Porém o homem, com a sua curiosidade, e a sua curiosidade o levou à morte, e hoje nós carregamos o pecado sobre as nossas vidas, uma condenação sobre as nossas vidas, através do quê? Através daquilo que o homem cometeu lá no início de todas as coisas, que foi pecar, onde ele foi expulso e teve que viver realmente uma vida acometida do erro, do pecado, do engano que ele mesmo estabeleceu sobre si próprio, aonde nós também herdamos deste primeiro Adão o quê? O pecado. Só que depois, mais para frente, nós vamos ver que através da obra
redentora de Cristo Jesus, nós fomos salvos e libertos para poder realmente viver o plano perfeito que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Mas, aqui em Gênesis, capítulo 3, versículos 22 ao 24, está escrito assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, nesse momento, o que aconteceu? Deus expulsou o homem. Porque o homem ele já teve o conhecimento do bem e do mal. E se o homem ficasse mais um período ali naquele lugar, ele iria ter o quê? A plenitude de uma vida eterna. Seria realmente semelhante a Deus. Só que todos nós sabemos que Deus, ele criou o homem para poder depois trazer a salvação sobre a vida do ser humano. Só que o homem aqui, se Deus deixasse o homem no jardim, se Deus deixasse ele naquele local, ele iria comer da árvore da vida. E o Senhor falou, e ele viveria, o homem viveria eternamente. Ah, mas não é legal? Eu não vou viver eternamente? Todos nós viveremos eternamente, seja na glória com Deus, ou seja no inferno, porque aqueles que fizerem coisas erradas vão para o inferno e viverão eternamente uma vida de tormentos. Mas aquele que viver a eternidade ao lado do Pai vai regozijar de grandes coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, nesse momento, Deus precisou expulsar o homem do jardim. Por quê? Porque se o homem comesse do fruto, ele seria semelhante, mesmo realmente semelhante a Deus, em eternidade. Seria eterno e Deus não poderia intervir para trazer a salvação depois com Cristo. Então ele precisou expulsar o homem do jardim, porque se o homem permanecesse ali, o diabo, ele iria se levantar novamente e iria fazer de tudo para que o homem comesse do fruto da árvore da vida. E o homem comendo uma vez o fruto da árvore da vida, ele se tornaria eterno. E assim como o diabo não teria a chance da salvação. Então por isso Deus o expulsou do jardim, expulsou o homem do jardim, para que o homem ele pudesse ter a obra redentora de Cristo sobre a sua vida. Então Deus, ainda além de expulsar, colocou ali querubins e uma espada flamejante que passava naquele jardim ali, para que o homem não ousasse entrar naquele lugar e comer daquele fruto, para poder trazer uma plena destruição sobre a sua vida, assim como o diabo. Então, com a queda do homem, o homem adquiriu o quê? O conhecimento do bem e do mal. E transmitiu para toda a raça humana o conhecimento do bem e do mal. Então todos nós, é sabido de todos nós, que nós sabemos o que é bem, o que é bom e o que não é bom. Nós sabemos o que é bem e o que é mal. Então nós, seres humanos, nós temos esta consciência. Então nesse momento, nessa dispensação da inocência, aqui nós vemos que Deus ele tinha um relacionamento com o homem, onde o homem era inocente, onde o homem ele era puro, onde o homem ele vivia realmente o melhor daquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele, porque ele era inocente. Mas a partir do pecado introduzido, a inocência teve um rompimento, a aliança foi rompida, ou seja, Deus não vinha mais no findar da tarde. O homem ele teve que viver uma vida onde Deus ele liberou castigos para o homem, castigos para a mulher, castigo para o próprio diabo. Então todos nós sabemos o desfecho de toda essa história, porque até então a mulher ela não tinha dores de parto. Pastor, mas então como que a mulher sabia como era ter filhos se a Bíblia relata de Caim e Abel? Então nós precisamos entender o quê? Que naquele período a mulher ela já tinha filhos com Adão. Porém, ela não tinha as dores de parto em si própria, porque Deus agraciava a mulher com a plenitude que ele derramou sobre eles para que eles não tivessem dor. Então, a partir do momento que a mulher pecou, Deus castigou. Ele falou, porque pecastes, você terá dor de parto. Ao homem, Deus deu um castigo que é o quê? Através do suor do teu trabalho,
você vai ter que produzir com abrolhos, né, o seu mantimento, você vai ter que realmente ralar para você conquistar as coisas. E ao diabo, a serpente, né, o que Deus falou? E a você rastejarás, comerás do pó da terra, será inimiga da mulher, e o homem ferirá a sua cabeça, você ferirá o calcanhar, e o homem ferirá a sua cabeça com o próprio calcanhar, vai te matar. Né? Mas Deus ainda liberou uma palavra, ele olhou para a serpente lá em Gênesis 3,15 e falou para a serpente: da semente que nascer desta mulher, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Então, a partir deste momento, a partir deste período, que já o homem, o ser humano, já não era mais inocente, o que aconteceu? Nós sabemos que a serpente, ou o diabo, né, ele se levanta para poder destruir a obra redentora de Cristo, porque Deus havia liberado uma ordem, que nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, que poderia trazer de novo, né, a obra redentora, a salvação sobre a humanidade. Então o diabo ele ficou possesso, ele ficou, atribulado até os dias que Jesus ele veio para realmente pisar e esmagar a sua serpente através do seu ato, da sua morte de cruz, para poder realmente ser ressuscitado sem pecar e poder trazer a vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, por isso nós entramos nessa dispensação. Então essa dispensação da inocência ela tem um fim, porque foi a partir do momento que o homem ele pecou e entendeu o que era bem e o que era mal. Então ela acabou. E para que Deus pudesse dar continuidade, né, ele derramou a dispensação da consciência. E o momento da dispensação da consciência, com a queda do homem, porque o homem ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal e transmitiu para toda a raça humana, para todos nós. Então, ou seja, do Éden até o dilúvio, nós participamos o quê? Da dispensação da consciência humana. E essa dispensação da consciência humana, ela nos relata o quê? Que o homem ele corrompeu os seus caminhos na terra, fazendo coisas que realmente entristeceram o coração de Deus. E aí algumas pessoas perguntam para nós: mas a Bíblia diz que Deus ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Aí você fala: mas por que em Gênesis está dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o gênero humano e colocado sobre a face da terra? Nós precisamos entender que a Bíblia ela é traduzida do hebraico para o português, então ela perde um pouco da sua essência na escrita. Então todos nós precisamos saber que o quê? Neste momento aqui não é que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem. A tradução correta é que Deus ele se entristeceu de tudo aquilo que o homem estava fazendo por ter corrompido os caminhos estabelecidos por Deus sobre a sua vida, né? Sobre a vida terrena do homem. Então, através desse rompimento, o homem ele encerrou o quê? A segunda prova de Deus, fazendo com que o dilúvio viesse, porque Deus ele liberou mais uma dispensação. E nesse momento, quando o homem errou, porque o homem matou, porque o homem ele começou a fazer coisas horríveis, então Deus teve que enviar o quê? O dilúvio sobre a terra. E esse dilúvio destruiu todo o gênero humano, onde somente um homem ele tinha o sangue puro, que era Noé, para poder novamente dar continuidade à raça humana e o propósito de Deus, porque Deus fez dele uma nação, certo? Aí, passado tudo isso, nós entramos em qual dispensação? A dispensação governamental. E a dispensação governamental, ela resultou em tentativas do ser humano, ou seja, dos homens, né, ainda que na sua impiedade, no Monte Sinai, naquele lugar onde eles queriam se tornar independentes. Eles não queriam mais viver uma vida na dependência de Deus. Olha só, isso é algo muito sério para nós também hoje, nos dias nos quais nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão vivendo uma vida independente daquilo que Deus ele estabeleceu para nós? As pessoas elas têm sofrido, as pessoas têm perdido o foco porque querem viver uma independência. Nós precisamos ser o quê? Dependentes de Deus. E para que nós sejamos dependentes de Deus, é necessário que nós venhamos a todo tempo, a todo momento, estar
relacionando-se com Ele, para que Ele possa realmente nos preparar, para que nós possamos realmente estar preparados para que naquele grande dia, quando Ele vier buscar a tua igreja, nós possamos quebrar a lei da gravidade e se ajuntar com Ele nos ares. Então, ou seja, nesse momento resultou o quê? Numa confusão, porque Deus ele terminou tudo isso com o quê? Um julgamento de confusões de língua. Ou seja, até aquele breve período de tempo, marca aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 a 8, depois você leia aí, para que você possa ter clareza daquilo que eu estou falando. Neste momento aqui, o homem falava apenas um linguajar. Só que a arrogância do homem, e por o homem querer se tornar independente de Deus e fazer coisas grandiosas sem precisar da ação divina, Deus ele interveio sobre a terra de que maneira? Confundindo a língua humana das pessoas que ali estavam, onde cada um começou a falar um tipo de língua e ninguém entendia mais nada. Então ali houve um rompimento dessa dispensação governamental, porque o homem era para ter vocacionado todos que ali estavam para que pudessem realmente viver um plano perfeito estabelecido por Deus sobre a sua vida. Porém o homem não conseguiu fazer isso e Deus precisou intervir, porque a arrogância cresceu, a soberba cresceu, e por ter crescido a soberba, a arrogância, Deus veio e trouxe uma grande confusão em variedades de línguas. Não estou falando em línguas espirituais, mas línguas terrenas mesmo. Ali foi o que? Um divisor de águas, para que ninguém entendesse mais ninguém e a arrogância do homem fosse rompida naquele momento e Deus pudesse preparar um outro plano de salvação. Olha só, nós estamos na terceira dispensação e até então nós não saímos ainda do livro de Gênesis e nós ainda vamos permanecer no livro de Gênesis por mais uma dispensação da Bíblia Sagrada. E qual é a próxima dispensação? A quarta dispensação. É a dispensação patriarcal. Então, após a dispensação governamental, nós entramos com a dispensação que é patriarcal. E a dispensação patriarcal, ela dá início com quem? Com Abrão. Então Deus ele chega para um homem que ele começa a querer mudar o seu jeito de ser, ele tem uma visão completamente diferenciada de todos os seres humanos que ali estavam. Então Deus viu no coração dele uma fé muito grande em querer realmente solucionar um grande problema da humanidade. E naquele momento, quando Deus ele viu em Abraão, ele chamou Abraão para quê? Para que Abraão ele pudesse realmente estabelecer um plano para a salvação, um plano diferenciado. Só que Abraão, da mesma maneira como os outros homens, ele não foi obediente a Deus como deveria ser. E o que ele fez? A aliança que Deus havia feito com ele acabou rompendo essa aliança através do quê? Da desobediência. E levou os outros patriarcas a um fracasso. Porque ele mentiu e também fez com que fosse transmitido sobre os seus filhos também um momento de mentira, de erros, de falhas. E através de tudo isso, através dessa desobediência, através deste fracasso, essas pessoas foram levadas o quê? Cativas ao Egito. E levadas cativas ao Egito, elas acabaram perdendo realmente o foco verdadeiro daquilo que Deus havia estabelecido sobre eles. Aonde veio também a ser derramado, qual a outra dispensação? A dispensação da lei. A dispensação da lei ela é a quinta dispensação, aonde Deus ele libertou o povo do seu cativeiro, aonde Deus ele veio com as suas leis e foram apresentadas em pleno o deserto, para poder realmente fazer com que aquele povo viesse voltar a um princípio de temor a Deus, para que aquele povo pudesse realmente entender o propósito, para que aquele povo pudesse ser exemplo, assim como nós nos dias de hoje. Nós precisamos entender o plano de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser exemplo na terra. Nós precisamos fazer a diferença em meio a um mundo que está corrompido pela ganância humana, em meio a um mundo que está realmente praticando atos que entristecem o coração de Deus, em meio a um mundo que só tem feito o mal uns pelos outros, um mundo onde há disputas, um mundo onde realmente o homem ele necessita em ter guerra,
terras, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus sobre tudo isso, e nós, como seres humanos que adoramos a Deus, que temos entendimento daquilo que Deus ele quer sobre as nossas vidas, nós precisamos analisar todos os fatos e fazer com que nós sejamos a diferença e façamos a diferença nesta terra. Nós precisamos nos unir, porque nós estamos aqui como representantes do reino de Deus. E se nós estamos aqui como representantes do reino de Deus na terra, é necessário que nós venhamos fazer a diferença, porque tudo o que o Senhor ele tem feito por nós são coisas maravilhosas. E este povo aqui se corrompeu por quê? Porque eles falaram com as suas bocas aquilo que realmente era necessário ser dito, mas não honraram aquilo que eles falaram. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo, lá no livro de Êxodo, um pouquinho para frente. Êxodo, capítulo de número 19. Os versículos de número 1 a 8. Está escrito assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes as minhas alianças, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou aos anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disse: tudo o que o Senhor ele tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, onde o povo ele pecou? Onde o povo errou? Foi nesse momento, porque eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Mas eles fizeram? Eles não fizeram. Assim como nós, na maioria das vezes, nós relatamos a Deus, nós ouvimos a voz do Senhor, e não fazer, e falamos, né? Vamos fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando, e acabamos não fazendo. E por não fazer, somos nós que sofremos as consequências de uma aliança que nós rompemos perante Deus. E a desobediência, ela nos leva ao que? A uma série de perdas e cativeiro. Se você olhar a partir deste momento, foram anos que o povo sofreu. Ficaram aprisionados em um deserto por 40 anos, por serem rebeldes, por terem um coração duro, por não fazer aquilo realmente que for estabelecido, por não cumprir com a palavra que eles mesmos professaram sobre a vida deles, porque eles disseram a Deus: nós faremos tudo aquilo que o Senhor está dizendo para nós fazer. Só que eles não fizeram. Foram um povo que realmente tiveram um coração duro. E aí o que aconteceu? Eles sofreram. Aonde eles precisaram o quê? Pedir para que Deus levantasse pessoas, juízes, para poder julgar a causa deles, para poder livrá-los das mãos daqueles que despojavam a sua vida, para poder realmente solucionar problemas que eles adquiriram por ser um povo rebelde. E tudo isso ocasionou o quê? Em uma vida completamente perdida no erro, por falhar com Deus, por não obedecer a voz, por não dar liberdade ao Senhor trabalhar sobre a vida deles, querendo viver uma vida de independência, aonde estão completamente errados, aonde nós estamos errados também nos dias aos quais nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor
para todas as coisas. Nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor para poder viver o melhor do Senhor. E para isso é necessário o quê? Nós nos conscientizarmos em tudo aquilo que Deus ele tem falado conosco. Só que tudo isso trouxe o quê? Um momento de grande tristeza ao coração de Deus. E é sabido de todos nós que houve um período que Deus ficou em silêncio, o período intertestamentário, o período que Deus se silenciou por 400 anos, onde Deus não levantava mais profetas, onde Deus não falava mais com o povo, e ali Deus se calou. Só que nesse período Deus estava preparando uma nova dispensação a ser derramada sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que se puseram em buscar novamente a face do Senhor, que foi a dispensação da graça. E essa dispensação da graça, a sexta dispensação, é a dispensação a qual nós também estamos vivendo nos dias de hoje. E essa dispensação, ela mostra que ela foi o quê? A morte sacrificial de Cristo Jesus para poder introduzir essa dispensação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque nenhum homem nesse grande período das outras 5 dispensações que foram derramadas por Deus na terra, o homem conseguiu vocacionar o coração de Deus, o coração do homem para adorar a Deus. Só que aí o que Deus ele fez? Ele preparou essa dispensação através da sua graça, através do seu amor, porque essa dispensação da graça significa o quê? Que nós não temos nenhum tipo de mérito, é um favor imerecido sobre as nossas vidas. Então Deus ele oferece a virtude em vez de exigi-la. Então ele está oferecendo para mim e para você a virtude do seu poder em vez de exigir. Naquele momento ele exigia a virtude para que o homem fosse virtuoso, para que o homem buscasse, para que o homem adorasse, para que o homem vocacionasse, para que o homem seguisse a lei com regras, a lei que ele mesmo estabeleceu. Só que o homem não conseguindo fazer isso, Deus ele precisou intervir de uma forma sobrenatural, onde a Bíblia nos diz que ele se esvaziou da sua forma divina e se fez homem para poder sofrer, para poder entender o porquê que nós somos limitados, o porquê nós não conseguimos adorá-lo como ele quer ser adorado, o porquê que nós somos realmente errados na nossa conduta, por querer apenas que nós venhamos ter a certeza de tudo ao qual nós não temos, se nós não estivermos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu preciso entender o propósito de Deus, o plano de Deus sobre as nossas vidas. Então nós vivemos a virtude do Senhor não por uma exigência, mas por um atributo de Deus sobre as nossas vidas, em querer realmente que a salvação venha sobre nós. Então, ou seja, a salvação perfeita de Deus, a salvação perfeita é a eternidade oferecida. Então Deus oferece para mim e para você uma eternidade perfeita, uma eternidade onde nós iremos realmente viver uma liberalidade, onde tanto judeus como gentios, mediante o reconhecimento do pecado e o arrependimento, nós possamos nos tornar a Deus e viver o plano que Ele estabeleceu sobre nós. E para que isso tudo aconteça, é necessário nós entendermos o poder que há na palavra do Senhor. Olha só o que João ele diz no capítulo 6 e no versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tenha a vida eterna. Então, ou seja, todo aquele que crê em Deus, é uma verdade plena estabelecida por Ele. Nós teremos a vida eterna. E quais são os eventos da graça? O primeiro evento da graça, da dispensação da graça, qual vai ser o primeiro evento? A Bíblia diz que os mortos, primeiro ressuscitarão, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Deus nos ares. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículos de número 16 e 17. Tá? Para vocês que estão entrando agora, tá? Eu deixei aí o meu WhatsApp. Se você está participando aqui deste estudo que nós estamos fazendo, se houver alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, pergunta, a gente faz aí um debate, a gente esclarece algumas coisas que possam ter ficado aí passado
em branco aí, você não tem entendido, mas a programação nossa ela é reduzida, mas a gente vai fazer com bastante eficácia para você não ficar com nenhuma dúvida. Então me chama aí, tá o telefone aí marcado aí nos comentários, tá? Me chama aí depois aí, a gente vai estar aí solucionando, ajudando você aí a conseguir solucionar o seu problema, a sua dúvida, tá bem? Então vamos lá, Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, estão escritos assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Glória a Deus! Encontraremos com o Senhor. Então assim, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É uma ordem estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. E depois nós, os vivos, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares, e ali nós teremos o que? A vida eterna ao lado do Senhor. Olha que maravilhoso o plano de redenção de Deus através do que? Da dispensação da graça. Então esse é o primeiro evento que vai acontecer, onde nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, nos céus. Olha que maravilha. Então assim nós estaremos ali ao lado do Senhor. Então o que acontece a partir deste momento? A partir desse momento vai dar início o que? A grande tribulação. E o que é essa grande tribulação? Eu vou ler alguns textos aqui para você. Você marque aí, você que está aí com o seu caderno aí, mas eu vou estar aqui lendo alguns textos bíblicos para que você possa ter uma compreensão um pouco melhor. Jeremias capítulo de número 30. Jeremias capítulo 30. Hoje eu não estou aqui com a minha ajudadora. Ela está em trabalho, mas ela está atenta ali a tudo que nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, Jeremias capítulo 30, os versos de número 5 ao 7, estão escritos assim: porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo. Então, ou seja, nesse momento aqui, Deus está nos mostrando o quê? Que será realmente será um dia de muita angústia, de muita dor, de muita tribulação sobre a humanidade. Imagina comigo, se Jesus toca as trombetas hoje, para que os mortos ressuscitem, para que nós vivos nos encontremos com Ele nos ares. Imagina como vai ficar as pessoas que não dão créditos a tudo isso que está na Bíblia Sagrada. Essas pessoas elas vão realmente ficar em tormento nesta terra, porque será um grande dia onde realmente a obra redentora de Deus ela se estabelece sobre a minha vida e a sua vida para que nós venhamos estar a eternidade ao lado do Pai. Então será um dia angustiante para todos aqueles que aqui ficarem. Então para que eu e você não sejamos pegos de surpresa, voltemos à prática de um amor verdadeiro a Deus. Porque se Ele volta hoje, nós estamos errados, nós estamos em falha com Deus, nós ficamos para participar desses dias angustiantes que estarão aqui na terra. Nossa, pastor, mas já estamos vivendo dias angustiantes, mas isso tudo é o quê? É o princípio das dores, e você vai ver logo mais. Outro livro que vai também relatar um pouco sobre este dia de angústia, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim a palavra do Senhor: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo,
e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus! Então todo aquele que for achado no livro, esse sim será salvo. Ou seja, Deus ele está falando aqui conosco, que vai haver esse grande tempo de angústia, de dor, de tormento, mas nós precisamos estar o quê? Focados, nós precisamos estar ali o quê? Preparados para este grande dia, porque este grande dia vai chegar, e que não sejamos pegos de surpresa, porque senão nós iremos sofrer, né? Se nós estivermos errados, fazendo aquilo que entristece o coração de Deus, somos nós que iremos perecer. Outro livro que relata também um pouco sobre essa angústia, Sofonias, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 ao 18, está escrito assim a palavra do Senhor. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Olha só como que será. É um dia muito horrível. É um dia que aonde as pessoas que não estiverem em Cristo Jesus vão passar por esse período de tormenta, vão passar por esse período de grande tribulação e irão querer a morte, andarão como cegos, terão dinheiro, ouro, prata, mas isso não vai conseguir livrá-los de nada. Então, ou seja, se prepare porque esse dia está perto de chegar. Pois Mateus capítulo 24, do versículo 21 ao 22, está escrito assim a palavra do Senhor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos de Deus. Então olha só como que isso é sério, né? Então, ou seja, esse grande dia do Senhor vai ser um dia de grande aflição, um dia onde as pessoas elas vão realmente não querer estar nesse dia, participando disso. Mas por que essas pessoas participam disso daí? Por causa do coração duro. Porque não viveram a promessa do Senhor enquanto se podia. Certa vez, todos nós sabemos lá a história do rico e de Lázaro, né? Os dois morreram no mesmo dia. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para a antessala do inferno. E ali o rico ele falou, pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha e refresque a minha boca. E Abraão fala para ele, tão pouco poderemos nós passar daqui para aí e você passar daí para cá, porque há um grande abismo que separa nós de vós. Aí ele suplica, então peça para que Lázaro ressuscite dos mortos, para que os meus irmãos, para que a minha família não venha para este lugar de tormento. E ele fala, lá tem Moisés e os profetas. Se tão pouco eles creem em Moisés e nos profetas, tão pouco acreditará se alguém ressurgir dentre os mortos. Então, ou seja, para que nós possamos simplificar tudo isso, é necessário que tudo que nós façamos para poder herdar a eternidade ao lado do Senhor, seja enquanto nós estivermos vivos. Porque a partir do momento que nós morrermos, nada mais poderemos fazer.
Porque aquilo que eu fiz em vida vai determinar a minha existência na eternidade ao lado do Pai, ou a minha existência ao lado do diabo no inferno. Então, para que eu possa realmente viver a minha eternidade ao lado do Senhor, eu preciso começar a regrar a minha vida, eu preciso começar a entender qual é o verdadeiro plano de Deus para com a minha vida e me posicionar. Me posicionar para que eu possa realmente viver o quê? O plano que Deus estabeleceu, que é esta obra redentora de Cristo Jesus. A partir do momento que eu reconheço os meus erros, os meus pecados, as minhas transgressões e começo a me desviar desses caminhos que me levarão para a morte, eu começo a viver uma ressurreição em Cristo Jesus através do quê? Da graça, que significa o quê? É algo imerecido da minha parte, mas algo que Deus nos deu para que possamos viver o melhor dele sobre as nossas vidas. Depois dessa dispensação sendo derramada, depois dessa grande tribulação, né, que é o evento, talvez os dois eventos mais primordiais na dispensação da graça, que é o ressurgimento daqueles que morreram e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, e depois, né, esse início dessa grande semana aí que nós vamos estar aprendendo aí, né, que se divide um dia, né, 1000 anos, né, que é uma semana são 7 semanas, né, de Daniel, né, que são divididas ali em 7 anos, aonde terão 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 3 anos e meio primeiro, aonde o anticristo ele vai tentar reinar com uma paz mundial, e depois os outros 3 anos e meio que ele vai mostrar quem ele é realmente, trazendo terror sobre toda a humanidade, né, mas vamos nos preparar para que nós não precisemos passar, né, neste momento de tormenta que está por vir. E após tudo isso, após acontecer todas essas coisas, o que vai acontecer? Vai se dar início ao quê? A dispensação milenar. E a dispensação milenar, ela é uma dispensação que ela vai vir a acontecer depois do julgamento e a purificação de todos aqueles que acompanharão o retorno de Cristo na terra. E ele reinará sobre Israel e vai restaurar essa terra e vai fazer com que essa terra ela venha viver por 1000 anos. Certo? E Satanás, no final de tudo isso, ele vai ser solto. E por ser solto, ele vai conseguir ainda manipular o coração de muitas pessoas para se perderem novamente e não terem a salvação. Tá? Então hoje nós finalizamos aqui na dispensação, nas 7 dispensações, inocência, consciência, governamental, patriarcal, lei, graça e milênio. Tá? Alguma dúvida que vocês estiverem, eu vou pedir para que vocês estejam me contactuando no telefone que eu deixei aí nos comentários, no WhatsApp, para que a gente possa esclarecer. Mas amanhã às 15 horas, novamente, você esteja aí ligado conosco, antenado conosco, para dar continuidade a esse estudo escatológico. Tá? Pastora vai passar aqui um recadinho para você, tá? Que todos os nossas lives, ela vai estar aqui falando alguma coisa no finalzinho, tá? Então eu peço que você espere aí só um minutinho para ela poder estar passando aqui alguns recados, alguns anúncios para você, e logo mais às 20h30 nós estaremos de novo aqui com uma ministração sobre Adão e Eva. Agora vem aqui a pessoa mais linda desse mundo. Oi gente, desculpa aí, a gente está trabalhando, né, na outra sala lá. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre o Apocalipse, o fim dos tempos, porque este professor aqui é bênção demais. E eu tenho certeza que todo o conhecimento que ele tem e que ele adquire, ele irá compartilhar com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu estarei disponibilizando para vocês esse estudo em PDF numa plataforma onde você pode dar download nesse estudo, tá bom? Estará lá um valor bem pequeno, bem simbólico, somente para você poder adquirir, ajudando a gente aí no aluguel da igreja, nas contas da igreja, já que nós estamos em recesso, nós precisamos aí também de ajuda, de colaboração, de mantenedores, e nós estamos aqui também trabalhando, né, estudando, preparando materiais para você ser abençoado e abençoar também, né, a obra, o ministério, e esse professor aqui é abençoado, tá bom?
Então daqui a pouco o link desse estudo sobre o Apocalipse estará disponível para você estar adquirindo, tá bom? E os outros livros também feitos aí pela pastora e com auxílio também do pastor, tá bom? À noite nós estaremos juntos, eu e o pastor estaremos juntos à noite abordando histórias de grandes homens e mulheres da Bíblia. Então, se você gosta de saber como que, né, era a vida dos homens e mulheres e aprender um pouquinho, né, sobre aquilo que eles vivenciaram, aprenderam, e então esteja conosco à noite, 8h30 da noite, tá bom? Nós iremos falar hoje sobre Adão e Eva. Então hoje você vai aprender um pouquinho de Adão e Eva, né, principalmente de como a Eva comandava aí o varão do Adão. Porque você sabe que quem manda é a mulher, né? Coitado. Né, você sabe, igual eu falei no outro vídeo, fiz no TikTok, né? Que Deus fez o homem, só que o homem não tava dando conta. Aí ele falou assim, bora fazer a mulher, porque esse homem não tá dando conta, gente. Vamos fazer a mulher para ajudar esse homem, Jesus amado. O homem sozinho não dá conta, gente. Precisa da mulher, entendeu? A mulher que domina os negócios, não é? Lógico que não. Foi feita para ser meu brinquedinho, meu chaveirinho. Brinquedinho na sua cara. Então, gente, hoje você vai aprender como Eva dominava todas as coisas aí, entendeu? Brincadeira. Dominava, não dominava muita coisa não tinha cozinha, não tinha fogão na época. Ah, mas a gente dominava, assim. Dominava a lenha. Dominava a lenha quem dominava era o homem. Ô, gente, então, aí vocês vão aprender como que era a vida de Adão e Eva e a gente vai passar para vocês aquilo que eles, né, como eles evoluíram em experiência com Deus, em experiência com depois, né, do pecado, eles tiveram que aprender a se virar. Então, muitas vezes tem coisas que nós, né, somos ensinados, mas tem coisa que a gente tem que aprender sozinho. Então, e a Bíblia em si, não é mesmo? Tá bom? Então, 8h30 esteja conosco. A gente vai estar lá online, beleza? E compartilha, gente, compartilha esses vídeos e ajuda adquirindo os livros que estará disponível na plataforma, que vai te abençoar muito. E esteja também ofertando e dizimando na conta da igreja, fazendo o seu Pix. Se você tem agora como ofertar, faça um Pix, tá bom? Está aí disponível na página da igreja, mas eu vou colocar nos comentários também, nas descrições. Oferte, faça um Pix, porque não é fácil, mas se até que o Senhor nos ajudou, irá continuar nos ajudando. Amém? É isso. Amém. Até daqui a pouco, às 20h30, com mais uma mensagem do Senhor sobre a sua vida. Aqueles que começaram, né, esse estudo, né, estejam conosco aí nesses outros 14 dias, todos os dias às 15 horas, estaremos aqui cada dia elaborando um tópico para que você possa aprender um pouco dessa sessão escatológica na qual nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe e até mais tarde. Até, gente.